Olá, pessoal! Somos a dupla Felipe e Thaís, da turma de Introdução à Análise com o professor Rainha, e hoje falaremos nesse vídeo um pouco mais sobre frações contínuas. Primeiramente, iremos falar um pouco sobre o surgimento da fração contínua. A origem dela ainda é um grande dilema no aspecto histórico, pois se tem conhecimento dessas frações por toda a parte da história da matemática. Esses foram os primeiros matemáticos a estudar o assunto. Uma ferramenta usada para calcular este tema é o algoritmo da divisão de Euclides, que tem por objetivo calcular o máximo divisor comum, MDC, e é utilizado para a obtenção de uma fração contínua de certo número racional. Basta aplicá-lo sucessivamente numa divisão de inteiros. Não se sabe se Euclides utilizou esse algoritmo para o estudo das frações contínuas, porém essa ferramenta significou o início do progresso do estudo das frações contínuas. Esse é um exemplo de fração contínua simples finita, lembrando que também existem frações contínuas do tipo infinitas. Podemos defini-la como uma expressão obtida a partir de um processo iterativo para a representação de um número como a soma de sua parte inteira mais o inverso da sua parte fracionária. O processo termina quando o número que representa a parte fracionária, quando invertido, não possui mais uma parte fracionária. Note que este processo pode ser utilizado para a representação dos números racionais e irracionais, como visto na imagem, onde temos o número real alfa. Separamos dele a sua parte inteira, que chamamos no exemplo de A0, e com o restante de sua representação fracionária, nós reescrevemos como o inverso de seu inverso, gerando assim um novo número inteiro, contendo ou não parte fracionária. Como neste exemplo, o número resultante da inversão possui parte fracionária, repetimos o processo de separar a parte inteira, agora A1, e reescrevemos a parte fracionária novamente. De volta à história do tema, o Euclides foi um matemático que teve sua carreira lá na cidade grega de Alexandria. Muitos historiadores afirmam que ele foi um dos grandes professores da famosa escola de Alexandria, Museu, conhecida como Museu, e foi também o autor do livro Os Elementos. Contudo, ao contrário do que muitos pensam, a coleção formada por 13 livros não se trata apenas de geometria. Em suas 465 preposições, figuram-se também textos sobre teoria dos números e álgebra elementar para além da geometria. A grande inovação feita por Euclides expõe também o processo conhecido hoje como o algoritmo euclidiano da divisão, bem como o processo para encontrar o máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros, conhecido também como MDC. A grande inovação feita por Euclides expôs também o processo conhecido hoje como algoritmo euclidiano da divisão, bem como o processo para encontrar o máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros. Pelo algoritmo de Euclides, em uma divisão simples com números inteiros A e B, com A maior que B, temos que o A pode ser escrito como B vezes o número mais o R, que chamaremos de resto. O que nos diz que, dividindo o número 37 por 13, teremos que o 37 pode ser escrito como 13 vezes o 2, somado a 11, que o 11, no caso, seria o nosso resto. Vamos aplicar o algoritmo de Euclides para determinar o MDC entre 37 e 13. 37 dividido por 13 é igual a 2, deixa resto 11. 13 dividido por 11 é igual a 1, deixa resto 2. 11 dividido por 2 é igual a 5, deixa resto 1. 2 dividido por 1 é igual a 2, deixa resto zero. Logo, o MDC de 37 e 13 é igual a 1. Veja que o resto da divisão pelo algoritmo de Euclides é um valor tal que não é possível dividir pelo quociente em partes inteiras, pois o resto é menor que o quociente. Se trabalhamos com números inteiros, acaba a conta ali, mas nos reais ignoramos essa limitação do resto ser menor e prosseguimos com a divisão, acrescentando uma vírgula ao quociente. Em outras palavras, o número A original ele é representado como um quociente somado ao resto sobre o divisor. E lembrando que o quociente é a parte inteira e o resto sobre o divisor seria a nossa parte fracionada do número. Visualizando a tabela anterior de uma outra forma,
temos que 37 pode ser escrito como 13 vezes 2 mais 11. Daí, nós temos que 37 trezeavos é igual a 2 mais 11 e trezeavos. O 13 pode ser escrito como 11 vezes 1 mais 2. Daí, nós temos que 13 e 11avos é igual a 1 mais 2 e 11avos. 11 pode ser escrito como 2 vezes 5 mais 1. Daí, nós temos que 11 meios é igual a 5 mais meio. Finalizando, nós temos que 2 pode ser escrito como 2 vezes 1. Daí, nós temos que 2 é igual a 2 mais 0. Agora, a fim de organizar o raciocínio, vamos reescrever a fração 37 trezeavos na forma de fração contínua finita simples, utilizando as informações que obtivemos lá com o algoritmo de Euclides. Então, aqui nós temos que 37 trezeavos pode ser escrito como 2 mais 11 trezeavos. 11 trezeavos tem como inverso 1 sobre 13 onzeavos. Percebam que 13 onzeavos ele pode ser escrito como 1 mais 2 onzeavos. E o inverso de 2 onzeavos é exatamente igual a 1 sobre 11 meios. 11 meios pode ser escrito como 1 sobre 5 meios. Então, temos que a fração 37 trezeavos pode ser escrita dessa forma aqui, como a gente pode ver na imagem, cujo x, y, z e w são iguais a 2, 1, 5 e 2. Será que existe alguma fração contínua que representa uma aproximação do número π? Então, pessoal, formalizando o nosso raciocínio, tudo que a gente já vem construindo, podemos ver que, dado um número real, é possível separar a parte real da parte fracionária. Formalizando o que falamos até o momento, observe como encontramos uma boa aproximação racional de um número x. Observe acima que o erro é menor do que 1 sobre 10 elevado a n, que é um número bem pequeno se o n for grande. Então, pessoal, a resposta para a nossa pergunta é sim. Para isso, usaremos a calculadora. Ligue sua calculadora. Observe que em alguma tecla você terá o π. Veja que ao apertar a tecla, o π não será selecionado. Portanto, antes você deve apertar a tecla Shift para poder utilizar a segunda função da tecla. Ao apertar a tecla e em seguida apertar o igual, aparecerá no visor uma aproximação para π, 3,141592654. Como estamos procurando a fração contínua que o representa, o que vamos fazer é subtrair a parte inteira e inverter. A calculadora científica é muito prática para fazer este passo, pois possui a tecla x elevado a menos 1. Após aparecer o número π, faça π menos 3. Teremos aí aproximadamente 0,141592653. Agora, use a tecla x menos 1 e aperte o igual. Vocês verão que aparecerá 7,62513306. Tire a parte inteira, ou seja, o resultado acima, menos 7. Isso nos resultará em aproximadamente 0,062513305. Agora, aperte a tecla x elevado a menos 1 novamente para inverter, assim ficando com aproximadamente 15,99659441. Continue o mesmo processo, tirando a parte inteira e invertendo e anotando no papel. Pronto, você acaba de construir uma fração contínua que melhor se aproxima de π. Veja que acabamos de montar nossa fração contínua. Podemos, por exemplo, escolher até onde vamos parar, lembrando que quanto mais aproximado for, maior será o processo. Então, por exemplo, caso eu não queira uma aproximação tão boa assim, não quero uma aproximação tão real, eu posso simplesmente pegar a primeira fração, aqui no caso será 3 mais, olhando para aqui, será 3 mais 1 sétimo, que é igual a 22 sétimos, o que já nos resulta em 3,1428571413, que é uma aproximação um pouco próxima de π. Mas se a gente for fazer uma
nós quisermos uma aproximação um pouco mais real a π, mais próxima a π, nós usaremos a seguinte relação: 3 mais 1 sobre 7 mais 1 quinzeavos, que é igual a 3 mais 16 112avos, que é igual a 355 sobre 113 avos, que é aproximadamente 3,14159292. Qual fração contínua representa a raiz de 2? Encontrando uma fração contínua que melhor representa a raiz de 2, sabemos que o raiz de 2 é menor que 2. Então, raiz de 2 menos 1 é menor que 1. Isso implica que o inverso é maior do que 1. Então, reescrevendo isso, encontrando o inverso, teremos que 1 sobre raiz de 2 menos 1 é maior que 1. Para conhecermos melhor o seu inverso, vamos racionalizar. Para isso, multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 2 mais 1, assim obtendo raiz de 2 mais 1. Então, temos que 1 mais raiz de 2, asterisco. Vejamos que raiz de 2 é igual a 1 mais raiz de 2 menos 1. Percebam que não alteramos a igualdade, pois acrescentamos 1 e retiramos em seguida. Então, voltando, temos que raiz de 2 é igual a 1 mais raiz de 2 menos 1. Portanto, raiz de 2 é igual a 1 mais 1 sobre 1 raiz de 2 menos 1, o que implica que o raiz de 2 vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 2. Observem que, repetindo o algoritmo, estaremos sempre substituindo raiz de 2, gerando assim uma fração contínua para o raiz de 2. Você consegue perceber alguma diferença entre a fração contínua de π e a raiz de 2? Se sim, deixe aqui nos nossos comentários. Um grande abraço, até uma próxima.